E após a vitória do Mengão, a imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo. Nós vamos analisar aqui o João Guilherme falando sobre a vitória do Flamengo, dando a análise dele sobre a partida. Eu gostaria que você também deixasse a sua análise, deixa também a risada aí pros Fluminenses, por quem torce pro Fluminense. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho e se inscreve. Vamos fazer o seguinte, vamos bater recorde de likes nesse vídeo. Quero ver a força da torcida do nosso Mengão, que se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, vencendo o Fluminense, que se dizia o favorito para a partida. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. O Flamengo segue na Copa do Brasil, acaba de vencer o Fluminense por 2-0 no Maracanã, e podemos dizer o seguinte: dia 1º de junho de 2023, o ano começou para o Flamengo hoje. Essa foi a maior alegria que o torcedor do Flamengo sentiu até o momento, nesse ano de 2023. Até aqui eram só derrotas, muitos títulos ficaram para trás, o Flamengo decepcionou muito, mas hoje o Flamengo, mesmo não fazendo uma partida brilhante, excepcional, o Flamengo conseguiu vencer o Fluminense. E venceu por 2-0 e eliminou o seu grande rival da Copa do Brasil. O Flamengo segue em busca de um título grande, de um título importante, e agora o Fluminense terá que se dedicar à Copa Libertadores da América, onde já está praticamente classificado, e também ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na sequência da Copa do Brasil, vai para as quartas de final, leva para o cofre rubro-negro a quantia de R$4.300.000, é o prêmio por essa passagem de fase. É isso aí. Tem semana que vem jogo decisivo contra o Racing pela Libertadores no Maracanã, tem a sequência do Campeonato Brasileiro, segunda-feira tem clássico contra o Vasco da Gama, 8 da noite, aqui mesmo no Maracanã. É isso aí. É um resultado muito importante para o ano do Flamengo e para o ano do Fluminense. Para o ano do Flamengo, que até o momento vinha sendo de derrotas, de decepções, é um resultado que pode virar a chave. Eliminar um grande rival que recentemente venceu o Campeonato Carioca, dando show em cima do Flamengo, tem um sabor especial para a nação rubro-negra. Podemos dizer que é um troco com juros, porque o Flamengo perde o Campeonato Carioca, mas o Flamengo ele elimina o Fluminense de uma competição nacional, e foi a primeira vez em uma competição nacional que os dois estiveram frente a frente. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais do jogo. Deixa eu abrir espaço aqui para a galera que está mandando um monte de mensagens aqui no canal. Fala, João Guilherme, o Jorge Sampaoli, né, técnico do Flamengo, rapidamente já está lá na entrevista. Bem, segundo o Gabigol, em entrevista ao Eric Faria, agora há pouco na saída de campo, não há problema no Flamengo, né? Não tem problema no Flamengo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, isso aí é coisa da imprensa, né? Que a imprensa é que divulgou isso e o Flamengo não é Big Brother. Bom, olha, que o ambiente do Flamengo não estava 100%, não estava. Pode ser que tenha mudado após a reunião que foi feita essa semana, com a presença do Rodolfo Landim e de toda a diretoria lá com os jogadores, né, que eles tenham lavado a roupa suja, mas o Flamengo, cá entre nós, estava muito estranho até o momento nesta temporada de 2023. Então, como em todo grupo de pessoas que se reúne, né, quando você tem muita gente reunida, é natural que um tenha divergência de outro. É muito difícil encontrar alguém que pense de maneira uniforme, né? Então, que existiam divergências e problemas no grupo do Flamengo, isso aí é muito tranquilo. Agora, o Gabigol disse que a imprensa inventa tudo isso e cria a crise. Pois é, ele deixou para falar isso no momento em que ele está por cima, que ele fez o gol decisivo que selou a classificação do Flamengo. Ele esteve vários momentos em baixa nessa temporada e acabou não falando nada, não culpou a imprensa, não disse que o ambiente estava bom, que
que o ambiente estava ruim. Ele sempre defendeu o Sampaoli, isso é um fato. E sempre defendeu também o técnico Vitor Pereira, pelo menos publicamente. Agora, divergências acontecem. O Gabigol e o Davi Luiz ali na hora do gol, o Davi foi lá abraçar o Gabigol e os dois se abraçaram e tal, tipo que selando publicamente um pacto. Eu acho que essa reunião que aconteceu lá, ela foi importante para algumas coisas ficarem acertadas, né? Divergências, problemas de relacionamento, isso aí sempre vai acontecer com a presença de um grupo de pessoas, isso aí é natural, existe afinidade. Então o Gabigol falar que não tinha problema no elenco do Flamengo, eu sinceramente não acredito, porque o Flamengo estava muito estranho, mas agora ganhou, né, e aí fica tudo bem. O Gabriel fez o que se espera dele, né? O Gabriel tinha sido muito criticado até o momento da temporada, porque ele estava muito abaixo do que ele pode apresentar. E hoje, de novo, aliás, como foi no dia 23 de novembro de 2019, ele não fez uma grande partida, mas ele decidiu. Ele foi lá e cravou no Fluminense e confirmou a classificação do Flamengo. Aliás, o Fluminense é o time que o Gabriel Barbosa faz mais gols na sua volta ao futebol brasileiro. Desde que ele voltou, foi o time que ele mais fez gols, é a principal vítima do Gabigol no futebol brasileiro. O Fluminense hoje foi doído para os tricolores, porque Gabigol fez o gol que eliminou a equipe do Fluminense. E aí, hein, essa treta aí, Gabigol culpando a imprensa, né, culpando todo mundo, falando que o Flamengo não é Big Brother. O que os caras têm que entender é o seguinte, eles são figuras públicas e jogam no time mais popular do Brasil. Então, querendo ou não querendo ser Big Brother, eles sempre vão estar expostos. Eles sempre vão aparecer. As pessoas vão sempre querer saber alguma coisa sobre eles, sobre o que eles falam, sobre o que eles fazem. Ganhando, eles serão exaltados e perdendo, eles serão criticados. Assim é a vida de pessoas públicas e principalmente dos jogadores de futebol e principalmente de jogadores do Flamengo e que tem a importância histórica que tem o Gabigol. É muito cobrado, né? É muito enaltecido, mas também tem uma cobrança muito grande. Tudo isso é proporcional à fama, à importância, ao salário, a tudo aquilo que ele conquistou. Mas o Gabriel, mais uma vez, apareceu num momento decisivo que pode ser um marco aí para o Flamengo a partir de agora. O São Paulo, nossa, ótimas respostas. Ótimas respostas. E assim, ele deixa claro que para ele o Flamengo ainda está bem longe do ideal e ele segue trabalhando em busca do ideal. Possível. Que vem aquela pergunta a respeito de virada de chave. Então, mas poderia ser uma virada de chave se esse jogo representasse um pouco daquilo que ele, Sampaoli, imagina como ideal para o Flamengo. Ele admite na última pergunta que não é. Só se for uma virada de chave anímica ou psicológica, sim, porque pode ajudar. O Flamengo tem 7 jogos sem perder. Tá, né? Essas atuações de M e tal, como disse o Fabrício Bruno, tal, elas fazem parte de uma sequência de 7 jogos sem perder. Não quer dizer que elas tenham terminado hoje. Exatamente. Exatamente. Pode ser que sim, mas o que se tem é uma grande vitória num clássico e o peso desta vitória num confronto contra a equipe que hoje representa o futebol mais bonito do Rio de Janeiro, que é o Fluminense. Então, aí é um peso enorme. Últimas palavras do Sampaoli, gostaria de pressionar sempre o tempo todo. Hoje o Flamengo teve a maior quantidade de desarmes na administração Sampaoli. 30 desarmes contra 20 contra o Goiás. Formação do DAT ESPN, do Matheus Carreira. Isso é muito importante. Isso é o ideal de jogo para ele. Não a postura com menos posse, não talvez às vezes ter que baixar tanto, mas o desarme, a quantidade, desarmar, recuperar a bola é inegociável. É um ponto de partida. Porque ele quer. Isso é metade do que ele quer. Ele quer isso. Isso é o que sustenta a ideia. Exato. O futebol dele, lembram da entrevista de apresentação? Quando ele diz que o Flamengo tem que amar a bola, os jogadores têm que amar a bola e querer ter sempre a bola e tal. Isso é como ele sente. Isso é o que ele quer. É o futebol, é o jogo que ele quer produzir. Mas ele, ele é um treinador, os mentores, aí eu não quero dizer em relação a treinadores
com quem ele trabalhou, estagiou e nada disso, mas as inspirações deles, o Marcelo Bielsa talvez seja a principal, são treinadores de loucura, sem trocadilho, pela recuperação da bola, mas para mantê-la, não ficar recuperando a bola o tempo todo, né? Então, quando o Flamengo desarma tanto como desarmou hoje, ele está satisfeito e certamente convencido que, por isso, o Flamengo conseguiu vencer. E o dado... Mas falta outra parte, falta outra metade do futebol que ele quer ver, que é o time dele se impondo, sendo protagonista com a bola, talvez até diante de um time que é assim como o Fluminense. E no início do tal segundo passo que você fala, que ele também quer ver que não teve exatamente... E ele é muito claro com isso, não é a primeira vez. Quando faz aquele 8-2 também, se não me engano, ele repete, ele reforça, ele não fica, sabe, surfando só na onda da vitória. Logo no início, se não me engano, a pergunta do Fred Gomes. E ele fala, tem que evoluir muito ainda. Tem que evoluir muito ainda e entender que é um processo. E passa por isso. E só o dado do Calça... Troca de sistema, ele toda hora. E só o dado do Calça é interessante, porque a última pergunta, que o companheiro faz até em espanhol, e ele responde, e ele fala... a pergunta sobre a pressão lá em cima. A pressão começando lá em cima, alta. E aí ele responde que não é tudo que eu quero. Às vezes dá, às vezes não dá. E os 30 desarmes são interessantes, que é um tipo de desarme que o Flamengo não estava acostumado a fazer. É um desarme muitas vezes em bloco baixo, no duelo da linha de meio, não deixando a bola entrar na entrelinha com a linha de defesa. O duelo da linha de defesa, um time muito bem fechadinho, ajustado ou compactado, como queiram falar, e ali o Flamengo compete muito. O Flamengo competiu hoje, bem compactado, bem ajustado. Quase sempre, se eu não me engano, a preferência do São Paulo é essa recuperação, esse desarme a partir da pressão pós-perda. Se possível. Linha de frente, se possível. E ele entendeu. Início de trabalho, ele fala no estágio inicial, não vai ser sempre, fala-se muito da questão física, e no primeiro tempo ainda ele dá uma baixada. Ele dá uma baixada, mas o time está compactado, está bem montado, e ele começa a ganhar duelos. E aí muito desses desarmes. Então, assim, é um outro Flamengo, também eu repito, não é exatamente porque pressionou, desarmou na essência de São Paulo. Acho que não. A essência do São Paulo é desarmar e pressionar para ter a bola, mas não exatamente lá em cima, porque não vai dar ainda nesse estágio inicial. E ele fala, evolução. E é muito inteligente porque o São Paulo ele lê a vitória. Não é simplesmente uma coisa, venci, precisava, ganhamos do Fluminense, agora virou a chave, Calçade pediu pra gente usar mais, que ele gosta muito de virar a chave. Virar a chave, ele gosta. Quando eu for presidente, isso aí vai ser proibido. Então, não é basicamente isso, é tipo assim, ganhamos, mas aqui é um processo, é evolução, ainda falta isso. Ganhamos com o que, reforçando o que você falou, com o que era possível. E eu acho que isso explica também um pouco a ausência do Pedro, né, na equipe, porque com o Gabigol e o Arrascaeta mais soltos, ele tem mais jogadores que podem se aproximar dos caras do meio. Com Wesley e o Ayrton Lucas, ele tem mais saída para o lado em velocidade, ou seja, ele já sabia que ele não ia ter a bola no jogo contra o Fluminense. Ele fez uma leitura correta, né? E uma coisa que é muito ruim para quem enfrenta o Fluminense é você ter alguma coisa previsível para o Diniz. Com o Pedro, eu não vou dizer que o time fica previsível, porque o Pedro se movimenta, mas com o Gabigol e o Arrascaeta mais soltos, o Arrascaeta como segundo atacante, podendo voltar para construir, o Gabigol com liberdade para movimentações, você tendo velocidade pelos lados, fica um pouco mais difícil de entender o tipo de construção de uma equipe que, se funciona dessa forma, ela, exatamente por estar trocando de sistema e de técnico, fica com uma pré-leitura difícil para o treinador adversário. Porque o treinador não sabia exatamente que tipo de movimentação o Flamengo faria nesse jogo com o Gabigol e a Arrascaeta atuando juntos. E com o Gerson sendo um volante e o construtor. Para mim o Gerson foi melhor em campo, tá? Do Flamengo. Tô de acordo. O que não Pulgar, é tão estranho desde Pulgar, quando... mais uma vez, para mim, muito bem. Quem? Nossa. Pulgar. Aliás, Muito bem. A regularidade Mais do uma Pulgar vez. para cima, né? Regularidade em cima. O Gerson, nível o técnico. Gerson como entende, o São Paulo e o Pulgar como entendeu em pouco tempo. Nossa, O Gerson impressionante. Para colocar o Pedro no time, ou ele tira o Gabigol, ou ele inicia sem o Gabigol. Isso. Com o Pedro e Gabigol, ele tira aqui o Arrascaeta ou o Gerson. Não tem motivo para... Ou ele saca o zagueiro. Ou ele saca o Pulgar, ou saca um zagueiro. Então foi. Mas aí o meio campo não sustenta talvez para a a zaga. entrada do Pedro, em que vaga? Ele desmonta o sistema que ele conseguiu montar para ganhar do Fluminense. Vai colocar um jogador mais técnico. E ele assim, Pulgar ele não vai tirar agora porque finalmente alguém apareceu para colocar o Pulgar para jogar, porque o Pulgar não jogava e ele era realmente um fiasco. Quando ele entrava, poucos minutos, ele não tinha, parecia que ele não tinha função. Não, e mais embora preso ele tenha ali, mais preso à isso, frente da defesa. ele tem uma função específica no Flamengo.
Mas daí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. E o nosso Mengão venceu 2-0, jogou muito bem. E o Gabigol desabafou no final da partida falando que não tem nenhum problema no Flamengo. Que o Flamengo é Flamengo, que lá não é Big Brother para colocarem um monte de câmera e ficarem examinando se tem jogador com intriga de alguém. Ele falou que lá está tudo bem, 100%. Vamos acreditar, torcer pro nosso Mengão começar a embalar a partir de agora. É isso daí, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.